Salve mineradores e mineradoras do exílio! Tô chegando aqui para mais um vídeo tutorial. Hoje vai ser oficialmente nosso primeiro vídeo da série do Omega Production. Esse mod é um mod que tem muito, mas muito conteúdo e eu estou aqui tentando muito organizar isso de uma forma que eu consiga aprender e ao mesmo tempo passar para vocês algumas coisas, beleza? Então, hoje a gente vai ver apenas sobre as estações de trabalho desse mod. Eu vou mostrar a vocês como libera essas estações e o que cada uma delas fazem, beleza? Eu não vou poder me aprofundar em olhar item por item de cada uma dessas estações, mas a gente vai ver o principal, né? Como liberar elas e o básico ali para você conseguir dar os primeiros passos nesse mod, beleza? Então, sem mais enrolação, solta a vinheta! Bom, galera, mas antes da gente começar, lembre-se aí de se inscrever, deixar o seu like para ajudar o Minera aí e o canal a crescer e para eu poder continuar trazendo esse conteúdo aí para vocês, valeu? Então, bora lá. Bom, pessoal, eu já tô aqui na entrada do meu pequeno reinado. Quem já viu aí o vídeo do review, eu já mostrei bem pouco, mas hoje a gente vai ver detalhado. É óbvio que isso aqui poderia estar muito mais bonito. E quem me conhece aí sabe que eu sou péssimo com construção. Eu não fiz de qualquer jeito, mas eu fui colocando de um jeito aqui que eu achei mais lógico, beleza? O desenvolvimento. Isso aqui não é do mod, eu vou falando, isso aqui é do Calamitos, é de outro mod. Mas eu coloquei aqui porque eu achei legal, tá bom? Todas essas estruturas que vocês estão vendo aqui são as estações de trabalho do mod Omega Production, beleza? É bem diferente do que a gente está acostumado com as bancadas do Vanilla. Aqui todas essas estruturas aí são bancadas de trabalho, mas assim, na grande maioria tem aí as estruturas do mod para você poder usar, beleza? Então, eu vou puxar aqui primeiramente os conhecimentos. E vai começar aqui em decoração. O Omega Production, ele começa aqui no nível 20. Primeiro feat que você vai conseguir liberar aqui relativo à construção, a alguma interação que você vai ter com o mod aqui é no nível 20. Então no nível 20 a gente já tem aqui o primeiro item, que é o trade. É onde a gente vai conseguir trocar aqui alguns troféus, cabeças de bosses, né, cabeça de mobs que a gente encontra pelo mapa. Vocês vão trocar por moedas e tudo vai começar a partir dessas moedas, beleza? Então liberou o trade, você já vai craftar ele, acho que é na mão mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, handcraft é na mão mesmo que você vai fazer esse item. Então fez ele, colocou ele aqui no chão. A gente já está bem acostumado com esse tipo de item, né? A maioria dos mods aí que a gente conhece usa esse board. É um painel de recompensas. E aqui vai ter todos os itens. Aqui eu tenho muito mais coisas do que você vai ter no nível 20, porque eu já estou um pouquinho mais avançado. Mas no geral você vai vir aqui entregar um troféu. Por exemplo, eu vou entregar aqui a máscara da Rainha Feiticeira. Ó. E vou fazer aqui o item. Ó. Recebe, ó, as coins seladas, né? As moedas seladas aqui do reino. Com essas moedas, as coisas começam a funcionar, tá bom? Você pode deixá-las aqui, ó, e a partir daqui você já consegue comprar os contratos, outros contratos, trade de contrato, passes de arena, e a partir dessas arenas aqui que você vai começar a enfrentar os bosses para juntar recursos para poder fazer armaduras infundidas, armas infundidas, né, com material de bosses. Então, a partir das moedas aqui, vocês já começam a ter uma imersão maior no mod. Tá bom, pessoal? Então, vocês vão ter que explorar isso aqui. Inicialmente, vocês vão ter esse passe de arena aqui, que é o passe básico. A partir dele, depois eu vou mostrar como é que é a arena, tá bom, pessoal? Depois que a gente passar dessa fase das estruturas, das bancadas, eu vou mostrar a vocês como que é a arena, como que summonar os bosses, tá bom? Mas hoje, a gente só tá conhecendo. Então, esse aqui é o trade, é o primeiro item aí que você pode ter contato desse mod. Voltando aqui para os conhecimentos, depois do trade, você vai ter acesso às estações. Nós temos aqui, ó, o material trade, que é um local que você vai comprar materiais. Aqui está, ó, os materiais que você pode comprar, tá bom? O alquimista trade é onde você vai comprar itens de alquimia relacionados à alquimia, tá vendo? Esses conhecimentos aqui que tem uma abinha verde, eles são um upgrade do item do conhecimento anterior. Por exemplo, eu tenho aqui o material trade.
Aí se eu vir aqui no material trade 2, ó, é um incremento, né? É uma melhoria desse conhecimento aqui. Então você não vai ter duas bancadas, você vai ter apenas essa bancada. Quando você liberar esse conhecimento, você vai receber esses itens adicionais aqui lá na sua estação de trade. Beleza, pessoal? Então esses itens aqui que tem uma abinha verde, eles são upgrades de uma bancada anterior. Temos aqui o Tenary, que é o Curtume, o Armor, que ele engloba ali um pouco algumas armas e armaduras. Ó, tem armas, ferramentas, tá vendo? Então aqui, ó, armas e armaduras. O especialista trade, que já vai um pouquinho mais para alquimia mais avançada com encantamentos e coisas desse tipo. Ó, inspiração de saúde, inspiração de batalha, tábua do poder. Então ali é uma alquimia já misturada um pouquinho com feitiços, né? É bem legal. Essa primeira sessão, do 20 ao 60, você vai ter acesso a essas bancadas. No nível 20 aqui também você vai ter alguns outros builds, como a Schoolhouse. É um local bem maneiro, onde você vai começar a treinar os moradores do seu reino. É nessa estação aqui. Temos a taverna, que é bem legal. Você compra algumas coisas de comida lá na taverna. Bebidas também. O Petal Lounge, que é nada mais do que um bordel. Lá é onde a boa parte da população do seu reinado vai ser originada. Elas vão nascer lá no bordel. Beleza, pessoal? Depois a gente vai ver isso. Temos aqui as casas civis, né? Lá nas casas civis, vocês vão conseguir comprar alguns documentos. Esses documentos a gente vai usar em outro momento, tá bom? Vocês vão ver. Parax é onde você vai contratar trabalhadores ou guerreiros aí para o seu reino. Eu vou mostrar também como vocês vão fazer isso. Casa civil também tem vários níveis. Eu percebi que tem em média 3 níveis de casa civil, tá? Ó, tem essa aqui, casa civil 1, ó, casa civil 2 e a 3, tá bom? Então, conforme você vai liberando aqui o conhecimento. Nesse caso aqui, ó, você pode ver que não tem a borda, então são 3 casas realmente, tá bom, pessoal? Então tem a casa 1, a casa 2 e a casa 3. E elas vão liberar aqui a ordem de trabalho de níveis diferentes. Essa aqui libera a comum, essa aqui libera a expert e essa aqui vai liberar a master. Isso aqui envolve a criação aí de lacaios e trabalhadores para o seu reino. Aqui no nível 80, você vai liberar o conhecimento de trade um pouquinho mais avançado, né? Eu diria que mediano. O V2 é o nível mediano. Vai liberar aqui a venda de alguns itens mais avançados. E também vai liberar algumas estações mais avançadas, igual treinamento de animais. Eu achei bem legal. Uma Armor mais avançada, né? Você vai conseguir alguns kits de apetrechos, algumas armas aqui, ó. Os upgrade. Nível 80 você vai liberar mais alguns materiais, umas cabeças. Lembrando, pessoal, que aqui embaixo ó, sempre vai falar, tá bom? Onde você vai conseguir interagir com esse item. Então aqui no Omega Contract Board, tá bom? Então é só olhar aqui embaixo, você vai sempre ter aqui a indicação onde você vai adquirir esse item. Temos a academia, que é uma escola, né? Aquela school lá que a gente viu agora, é uma escola mais avançada. Então você vai conseguir aí lacaios, trabalhadores e guerreiros um pouco mais avançados. O Factory, e você vai conseguir adquirir esses itens lá. Ó. O Shadow Hand, que é uma mistura ali de encantamentos e feitiçarias, né? Feitiçarias do Vanilla, com alguns encantamentos do mod. E as casas civis, né? Aqui no caso tem a Casa Civil 1, ó, Casa Civil 1, Casa Civil 2, Casa Civil 3. Lembrando que conforme você for crescendo, vai liberando os níveis de contratos para a sua civilização aí, que a gente vai usar isso mais para frente. E por último, aqui no momento, ainda tem algumas estações um pouco mais avançadas que essas, com as ômegas mais para frente que a gente vai ver. Mas aqui nessa seção, essa aqui são os ápices de bancadas que a gente vai ter. Então no nível 200, tem que ter aqui ó, o Delta Ômega, que a gente vai ver também isso mais para frente. Mas no nível 200, a gente tem a Casa Civil, nível 1, que vai liberar alguns materiais aí pra gente. E a estação. Casa Civil 2,
mais alguns materiais. A academia, que seria equivalente a uma faculdade, você pode imaginar assim. Aqui você vai conseguir algumas coisas de maior valor, né? Então seria equivalente que a uma faculdade. O Factory, que libera mais algumas outras coisas. E o Inn. Esse Inn aqui é meio que uma mistura da adega com um bordel, mas a gente vai ver, tá bom? E por último, no nível 200, vai ter o contrato board V3, né? Que seria um mais avançado, que vai liberar aqui a venda de itens mais avançados. Beleza, pessoal? E você vai ter que construir esse contrato board V3 aqui, que é um outro. Então, no geral, essas são as construções. Eu vou passar o olho aqui agora e vou mostrar para vocês, tá bom? A gente já viu aqui o board nível 1. E detalhe, vou começar aqui pela direita, ó, detalhe que a maioria das construções básicas, elas vão ter essa versão aqui, versão de construção mesmo, e vai ter essa versão menor, que seria uma barraca, correto? Então vai ter essa versão e essa versão menor. Ó, tem essa versão aqui e essa versão menor, tá bom? Então interagindo aqui ó, com o trade, você vai conseguir comprar os materiais. Lembrando que muita coisa gira em torno das moedas do reino. Então você vai conseguir comprar e, ó, com as moedinhas do reino. Então aquele dispatch board ali, ele é fundamental aí para você conseguir farmar suas coins, os materiais que você consegue comprar. E quando você coloca um lacaio, ó, por exemplo aqui, ó, ele vai liberar itens diferenciados, correto? Então colocou lacaio, ele vai liberar itens diferenciados para vocês. Então aqui a gente viu a trade. Aqui do lado eu coloquei as casas civis. O principal das casas civis é esse item aqui, ó, o Civilian Work Order. A partir dele você vai conseguir contratar trabalhadores para o seu reinado, tá bom? Então, quanto maior o nível da casa civil, maior vai ser o nível desse documento que você vai conseguir adquirir aí trabalhadores para o seu reinado. Então, a casa civil 2, ó, libera um, libera o comum e o expert. E o 3 vai liberar o comum, o expert e o master. Tá bom, galera? Então, conforme você for fazendo, você pode ir descartando o anterior e ficar aí só com a mais avançada. Esse aqui é o shopping, alquimia, né? Alquimia shopping. Para conseguir comprar alguns itens. Lembrando que as coisas giram em torno das coins. Aqui nós temos o curtume. Ó, você consegue fazer as coisas de curtume. Esse aqui é a bancada de armadura, né? Ele colocou aqui no curtume. Você consegue comprar, ó. Nem é tão caro, falar a verdade para vocês, hein? Nem é tão caro aqui. A versão menor da Teneri. O Armor. Você consegue fazer algumas armas e algumas armaduras e ferramentas, ó. Esses itens aqui que eu vai pedir são itens que você vai coletar em bosses, que a gente vai ver mais para frente. A versão menor dela. E o especialista trade é uma mistura ali como se fosse uma bancada de alquimia com feitiçaria, né, misturado. Essa seção aqui só tá aqui porque eu tenho um lacaio. Eu tirar a Somna. Colocando um lacaio disponibiliza outros itens aqui. Aqui tem alguns encantamentos. Se chama de inspiração mod. Tábua do poder. Os itens aqui são itens dropáveis de bosses. A gente vai ver mais pra frente. Bom, pessoal. Aqui tem as barracas básicas. Do lado de cá tem uma estação fundamental para vocês, tá bom? Que é a escola. Apesar de muita gente não dar valor, né? A escola é um local fundamental aí para o sucesso do seu reinado. Bom, mas a gente vai ver isso daqui a pouco. A gente volta aqui para ver essa escola, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui a taberna. É bem legal. Minha taberna tá um pouquinho tomada pela areia, né? Mas relevem aí. Tô interagindo aqui. Você vai conseguir comprar alguns itens consumíveis. E você pode vender alguns itens e receber as moedinhas. Mas essa aí é a taberna, eu achei bem legal, ó. Quando tá sem trabalhador, ela fica vazia. Quando você coloca um trabalhador, ela movimenta, ó. Beleza, pessoal? Então isso é bem legal do mod. Aqui temos o bordel. Eu diria que o bordel
e a escola são duas estações fundamentais aí para o sucesso do seu reinado, beleza? Aqui é onde seus civis são gerados e lá na escola é onde eles são educados. Então, entrando aqui no bordel, eu vou mostrar aqui primeiro nos conhecimentos. O bordel, ele vai liberar, além do próprio bordel, ele vai liberar essa cama e o tapete. Tá bom, pessoal? São dois itens úteis, então vocês têm que fazer esses dois itens aqui. Bom, então aqui no bordel, depois que você interagir com alguma estrutura do bordel, você vai ter acesso a esses itens onde os filhos do reino são gerados. Esse offspring são crianças. Então aqui você consegue interagir e gerar aqui um item, ó, que vai ser uma criança. Então aqui está sendo geradas as crianças. Papai e mamãe estão trabalhando duro ali para gerar as crianças. Esse aqui é um trabalhador aqui para o próprio bordel. Eu tenho aqui, ó, vou mostrar para vocês. Pode vir aqui no tapete, por exemplo. Ó, o tapete que eu falei que você tem que construir. Pode vir e colocar ele aqui. Ele vai liberar também aqui, ó. Nesse caso aqui, não é filho que ele vai gerar moedas de ouro. Beleza, galera? Então, isso aqui é a função desse trabalhador aqui. Ó, já acabou aqui, ó. Foi gerado o primeiro filho. Vendo, ó, Kingdom Offspring. Então, cada um desses daqui, ó, vai gerar um tipo diferente. Esse aqui é o Offspring comum. Temos aqui o Unwanted, que é uma outra categoria de filhos do exílio. Temos aqui as moedas. Aqui você ganha 250 moedas pelo trabalho da profissional do bordel aqui. Beleza? Então aqui nesse nível temos esses dois filhos mais a moeda. Quanto está sendo gerado aqui, eu vou mostrar para vocês a cama. Aqui na cama tem também o Unwanted. E temos aqui o exilado. Então temos um filho aqui do exilado. Para fazer esse exilado, você vai precisar aqui do buquê. Esse buquê é feito aqui também, ó. Aqui, essa flor vulcânica eu não consegui farmar, pessoal. Não sei se é problema meu. Mas a indicação que a gente tem é que essa flor é farmada no vulcão, nas lotos douradas. Então lá na loto dourada você farma com a ferramenta. Deveria vir essa flor vulcânica aqui. Mas para mim não veio até agora, tá bom? Mas testem aí e me digam se funciona para vocês esse farm. Uma vez que você farmar a semente lá na Lotus Dourada, só você botar aqui com adubo potente, vai gerar as flores vulcânicas para vocês, tá bom? Então, ó, foi gerado aqui mais um filho. Temos agora o Offspring comum, temos o Offspring Unwanted. Eu vou pegar um exilado para vocês verem. E eu peguei um exilado aqui para vocês verem, tá bom? Então agora a gente vai voltar aqui na escola. Falei que a gente ia deixar para depois, né? Então aqui na escola já tem vários, inclusive, aqui, ó. Vou tacar as crianças aqui. E aqui começa a educação delas, é onde vocês vão começar a educar as crianças de vocês. Aqui eu tenho um professor. Esse professor acrescenta esses itens extras aqui, ó. E aqui eu tenho um trabalhador master, tá bom? Então aqui, ó, ele vai te pedir um offspring comum mais uma ordem. Lembra da ordem que a gente faz lá na Casa Civil? Então, ó, vai pedir a ordem e a criança. A Casa Civil emitiu uma ordem para essa escola educar essa criança. Então, essa seria a lógica. Então, aqui está pedindo, ó, um comum. Esse aqui é um offspring sem educação nenhuma, é o primeiro nível. Quando você treina ele aqui, você vai fabricar um offspring desse aqui, ó, educado. Não, o educate, né? Então ele foi educado. Então você educa esse cara aqui. Eu tô educando ele. Vocês viram que eu não tinha nenhum, né? Tem que acabar aqui, ó. Já vai estar pronto pra gente fazer. Ó, acabou ali, ó. Tá aqui verdinho, educado, tá vendo? Então ele foi educado. Então ele veio pro nível 2. E esse aqui é um tipo do fighter, né? Eu criei um tipo fighter. Eu poderia ter criado um tipo work. Por exemplo, aqui, ó. É um do tipo work. Que é um trabalhador, né? Ele vai virar um trabalhador no futuro. Aqui eu educo um fighter, um lutador. E aqui eu educo um worker, um trabalhador. Depois que eu fizer um trabalhador comum, eu vou upar ele aqui para um expert. Então aqui agora a gente consegue ter um expert lutador e um expert trabalhador. Uma vez feito isso, uma vez que você ensinou e educou os offsprings, você tem que vir aqui no barracks. Que é nada mais, nada menos que o quartel-general.
Aqui você vai ensinar uma profissão para as crianças. As crianças cresceram e agora elas precisam escolher o que elas vão ser da vida. Ah, isso é bem engraçado. Aqui você pode tanto transformar, né, ele em arqueiro. Se for guerreiro, você pode transformar em arqueiro ou num lutador melee, corpo a corpo. Se for trabalhador, tem uma vertente muito grande de trabalhadores que você pode converter ele aqui. Aqui eu já tenho bastante opções liberadas. Para você que estiver começando, não vai ter todas essas opções. Mas conforme você for liberando os conhecimentos lá que a gente viu no começo, vai aparecendo novos trabalhadores ou guerreiros aqui para você, beleza? Então, basicamente é isso. Esses outros tipos de offsprings aqui a gente vai ver mais para frente. São offsprings especiais, né? Mais avançados. A gente já viu todas as bancadas aqui de níveis iniciais, né? Tem um detalhe aqui na escola que eu não mostrei para vocês, ó, que eu vou mostrar agora. Esse livro de conhecimento aqui, ele te dá pontos de conhecimento. Uma coisa que a gente gasta muito no Omega Production são pontos de conhecimento, para você poder comprar os conhecimentos. Então isso aqui você vai ter que usar bastante para você ganhar atributos. Ele funciona como um fragmento do poder, quem está acostumado com Vanilla, quando você consome. Vou fabricar um aqui, vou mostrar para vocês. Então tá aí, ó. Uma vez que você consome, você vai ganhar. E são 10 pontos de conhecimento. Ó, eu tô com 731. Vou consumir ele. Tá lá, ó. Agora eu estou com 741. Beleza? Então, esse aqui é uma forma bem maneira aí de você conseguir adquirir pontos de conhecimento. Além do fragmento do poder, da tábua do poder que a gente já conhece. Bom, daqui para frente, nós temos as bancadas nível 2. Aqui a gente tem as construções V2, que seriam aí nível 2, né? O tier de nível 2 do mod, tá? A gente vai ter o Animal Trade, o Armory Trade, Material Trade e os upgrades dessas três construções aqui. Aqui eu tenho, ó, o Animal Trade que eu achei bem maneiro, cara. Esse aqui eu acho bem maneiro você poder interagir, né, com a bancada de uma forma diferente, ó. Tá vendo? Então isso eu acho bem da hora, cara. Então, aqui você entra, acessa. E aqui é uma forma de você ter alguns animais aí domesticados de uma forma diferente, tá? Cada animal aqui, ó, que tem disponível pra gente, também tem, né, algumas sementes aqui, ó. Para você adquirir um animal aqui, ele vai pedir um passe aqui, né, um ticket de caçador. Então, com esse ticket de caçador, você consegue adquirir um lobo, um rinoceronte, um cavalo. Isso já treinado, ok? E para você conseguir esses tickets aqui, basta você entregar os filhotes, tá? Então você pegou o filhote de urso, você vai fazer aqui. Conforme você for crescendo no jogo, pode ser que libere outros animais. Eu ainda não consegui liberar mais animais, ok? Eu já liberei bastante conhecimento. Pode ser o treinador, ó, dependendo do tipo de treinador que você colocar aqui, né? Aqui tem esse treinador que eu coloquei aqui, ele já me libera esses animais aqui, ó, que são animais diferenciados, ok? Então você coloca o filhote aqui dentro. E vem aqui, ó, e converte em ticket. Só que tá com um problema. Eu não sei explicar que problema é esse exatamente. Quando a gente coloca um lacaio aqui, ó, o craft do item, ele congela, né? Ele não vai pra frente. Ó, eu tirei o lacaio, tá vendo, ó? Foi pra frente. Eu conversei lá no Discord do Modder. Ele falou que era só reiniciar o servidor, né? Mas no caso aqui, eu já reiniciei várias vezes e não vai pra frente isso aqui, né? Agora foi, galera. Ah, mano. Foi pra frente agora, tá vendo? Só tirei, coloquei ali e deu certo, tá? Então é isso, é assim que funciona o trade de animais aqui. É bem maneiro, ó. É uma tartaruga, mano. Deixa eu fazer essa tartaruga aqui. Então, ó, fiz aqui um javali sinistrão tartarugate. Bora ver aqui, ó. A nossa tartarugate aí, ó. Nosso monstrão, mano. Javali nada, mano. É um puta rinoceronte, ó. Caraca, mano.
Presa fera dominante. Caralho, velho. Ele não é uma montaria, é um guerreiro, né? Maneiro, né? Tem esse aí. E tem a monstrinha aqui. Cadê a tartaruguinha? Ah, tá ali, ó. Tá andando muito rápido essa tartaruga, hein? É tartaruga aquática, mano. A gente tem que colocar ela na água, talvez, né? Beleza, galera? Então esse aí é o Animal Trade. Eu curti bastante esse carinha aqui. Aqui a gente tem as builds avançadas, né? É V2, né? Tier 2. Que é a Armory, onde a gente faz armas, armaduras, ferramentas e alguns outros itens. Coraça. Uma forma diferente de se fazer Keystone. Isso aqui é muito legal, principalmente quem usa endgame usa bastante isso. Beleza? Então aqui são formas mais avançadas de armas. O Omega Production ele é bem equilibrado com o Vanilla. Então você só vai conseguir pegar armas bem overpowered quando você estiver lá na fase Ômega, né? Armaduras bem overpowered quando você estiver lá no Ômega, quando estiver fazendo os bosses Ômega. Você vai conseguir ter uma discrepância maior de dano ou de armadura, né? Nossa tartaruguinha tá andando aí, mano. Tudo que é lado, ó. Aqui a gente tem o Material Trade, que é uma evolução daquele trade que a gente já viu lá. Daqui para frente são coisas evoluídas, né? Aqui a gente tem a academia. A academia, se não me engano, já é V3. É, ó, Kingdom V3. Ah, não, a academia tá aqui no V2 ainda. No V2 a gente tem a academia, Factory, Inn, Shadowhand, Casa Civil 2 e Casa Civil 3, né? E a Casa Civil 1 tá aqui. Então aqui é uma evolução da escola lá, naquela escolinha que a gente tinha lá atrás, agora a gente tem essa academia. Aqui a gente já consegue tanto educar as crianças, como já produzir alguns civis, né? Então aqui a gente já consegue fazer, ó, ter nomeado, né? Tá vendo aqui, ó, um nomeado. Mas ele requer um tipo diferente de offspring. Esse tipo é um tipo mais avançado, a gente vai ver no futuro aí. Então o que você faz lá no quartel é que é meio que uma junção do quartel e a escola, né? Então, conforme você vai evoluindo nas construções, você diminui um pouco a quantidade de builds que você tem que construir, ok? Aqui temos as casas civis, que é mais aquela questão de documento, né? Tem os documentos mais avançados, ó. Tem o Nobre e o Ômega. Aqui a gente tem o Factory. Factory você vai conseguir fazer algumas construções e alguns itens de craft aqui, ó. Tem aço enrijecido, obsidiana, ferro. Você consegue fazer alguns contratos trades que a gente vai ver mais pra frente, né? Onde usar isso. Beleza, galera? Então, esse aqui é o Factory. Esse Inn é uma mistura do bordel com a taberna, mais ou menos, né? Pode entrar aqui. Ó, tem algumas coisas da taberna, né? Comidas. Também tem aquelas questões de recompensas que tem no trade lá no Balsam Board. E aqui em cima tem bordel. Na realidade é a mesma coisa que tem lá embaixo, né? A separação é só física. Mas aqui você consegue fazer alguns, ó. Consegue fazer o offspring comum. Tem as coin que você consegue fazer aqui. Tem o dançarino. Lembrando que é bom você pôr a cama. A cama e o tapete não vem, você tem que colocar, ok? Aqui nós temos o Shadowhands. Essa estação aqui ela é uma mistura, né, de alquimia e feitiçaria. Tem que ter uma arminha aqui, ó, com um lacaio, colocando o lacaio aqui. Vai ter uma arminha e um pó da mácula aqui. Dá pra fazer, ó, a mistura mesmo de alquimia, né, com alguma feitiçaria, né? Essas chaves que a gente usa para abrir o portão gate, tier 1, a gente vai ver mais pra frente. Dá pra fazer alguns offsprings. Aqui é corrompido, o nobre e o Shadowhand offspring, que é o que vai aqui, ó, Shadowhand cultista. Cajados, as inspirações. Fazer as Valkyries também aqui, ó, que legal, hein?
Beleza? Então isso aqui é bem maneiro. Eu vou mostrar por dentro aqui pra vocês. Ó, tem os feiticeiros trabalhando. Ali em cima tem o alquimista trabalhando. Bem maneiro, né? Do lado de cá eu coloquei o Contract Board. Esse aqui é o V3, que é o mais avançado já. Ele vai liberar alguns contratos avançados, algumas recompensas mais avançadas. Você também consegue trocar aqui coins, né? Provavelmente por moedas seladas. Beleza? O curral aqui não é do mod, galera. É do Van. Quem já conhece aí, né? Eu coloquei só para enfeitar. Aqui a gente tem as casas civis. V3, né? Que são os níveis mais avançados. Do lado de cá, ó, dessa árvore para cá, já são as últimas buildings de construção do mod, tá? Descendo aqui, ó, são essas aqui, ó, V3. Então são essas últimas builds aqui que eu tô mostrando para vocês agora. Então tem as casas civis. Aqui só tem duas casas civil, a 1 e a 2. Aqui é o Santuário da Espada. Você consegue fazer uns itens mais avançados, né, que são as chaves. Tem mais um Offspring aqui treinado. Tem alguns kits ômega, né? Kit de armadura, kit de colheita, de ferramenta. Esse livro aqui é o que desbloqueia a produção ômega. A gente vai ver isso mais pra frente, ok? Então aqui nesse santuário você vai fazer essas coisas mais avançadas do mod. Aqui a gente tem a academia. É como se fosse a faculdade do reino. Tem uns NPCs meio bugados aqui, né? Mas relevem isso. Aqui você vai conseguir fazer, né, aquela junção da escola com o quartel-general. Vai conseguir fazer aqui alguns offsprings mais avançados, alguns lacaios, né, trabalhadores mais avançados. É bem maneira. Do lado a gente tem aquela junção do bordel e da taberna. A diferença aqui é que tem esse Master Party aqui. A diferença que eu pude perceber visualmente é esse Master Party. Eu vou colocar para fabricar um aqui para a gente ver. Voltamos aqui, galera, depois de um tempo. Bom, como eu já suspeitava, esse item aqui, ó, ele crafta vários offsprings de uma vez, ó. Fez um, dois, três, quatro, cinco de uma vez. Então, é uma vantagem enorme aí. Se você já é esse tipo de offspring aqui, uma vantagem muito boa já fazer aquela bagunça aqui no bordel e já conseguir aí 5 novos civis para o seu reinado. Valeu? Então essa aí é a vantagem dessa ação mais avançada aqui. Aqui a gente tem a última que a gente vai ver, que é o Factory V3. Ele, com um lacaio aqui dentro, você consegue fazer alguns itens avançados. E outros itens que você pode fazer já do Factory, né? Armas e armaduras. A gente já tinha visto. Eu tô vendo aqui, esse aqui funciona como se fosse uma bancada avançada de armadura. As armaduras épicas que a gente chama, né? Os épicos do exílio. Bom, galera, no geral a gente viu todas as estações possíveis aqui serem compradas nos conhecimentos. Todas essas estações aqui a gente viu hoje, né? O que cada uma delas fazem. E tem as ômegas que a gente vai ver também depois. Mas eu vou tentar seguir um conhecimento lógico, né? A gente vai ver agora como se consegue acessar os portais, quais são os primeiros portais de desafio, porque vocês precisam fazer os portais para conseguir ir liberando os conhecimentos. Então eu vou tentar trazer de uma forma mais cronológica e lógica para a gente poder aprender mais sobre esse mod, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse mod. Deixe aí nos comentários o que você está achando, se você está gostando desses vídeos. Valeu! Então, muito obrigado pelo seu view. Fiquem bem, fiquem vivos. Até a próxima aí. Bye bye, galera.